Estamos iniciando mais um podcast pela nossa Superi Telecom, TV a cabo, canal 20. E hoje nós temos a honra de receber Cleuzane Lotti, jornalista, advogada, e que mais? Síndica profissional. Síndica profissional. Tudo bem, Cleuzane? Tudo bem, é uma honra estar aqui. Para mim, assim, é uma realização. Aliás, nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar. Cleuzane, você é uma pessoa extremamente conhecida em Valadares, em função do seu trabalho como jornalista, né? Você começou nessa área de jornalismo quando e com quem? Já tem mais de são 34 anos. Comecei no Diário do Rio Doce como repórter e tinha acabado de formar com 18 anos, formar em magistério, o curso técnico de magistério. E na época eu nem tinha idade ainda para entrar no Diário. Mas eu consegui, trabalhei um período sem... Na época do Antônio Santana? Seu Antônio, na época do Wagner Lima, que era um repórter que cobria a cidade, e eu já trabalhava, fazia serviço voluntário, na associação do bairro Santa Terezinha. E eu que passava as notícias para ele. Então, tá faltando repórter. E aí ele falou assim, nossa, até que seu português, né? Porque antes era o português que tinha que estar bom. Seu português é bom. E eu falei com ele, falei assim, olha, E eu redigia, fazia as matérias. Aí ele me apresentou para o seu Antônio Santana. Seu Antônio conversou com o Ivanor. E eu me lembro até hoje. Ele falou assim, dá, mas na polícia ainda não, porque ela é muito afoita. Foi questão de tempo. Eu passei pela editoria de cidade, depois passei como repórter policial. Fiquei muito tempo como repórter policial. E depois do Diário do Rio Doce, você foi? Depois do Diário, eu fui direto para a TV Leste. Mas você fez curso de jornalismo? Não, naquela época não tinha nem faculdade. Então você é provisionada? Era provisionada. Inclusive foi a Sayonara Calhau que tinha que assinar, né? Que teve aquela época que a gente tinha que ter assinatura. Aí depois de mais ou menos 10 anos trabalhando, registrada, né? E aí eu fui, aí teve a faculdade, eu sou da primeira turma. Então você é formada pela Univale, primeira turma. Aí junto com toda a galera, né? Que juntou todo mundo. Nós não tinha, poucos aqui tinham formação em jornalismo, não tinha faculdade na época. E precisava regulamentar, precisava consertar esse lapso aí. E aí veio a faculdade e nós que não tínhamos, já éramos velhos de casa, não tínhamos diploma, fomos todo mundo estudar. E essa turma que está aí hoje. E foi na época do... Como é que chamava o diretor? Era Eu não sei se era da fundação não, ou não, era do curso de jornalismo. Do Jaider Batista. Jaider Batista. Um guerreiro. Que graças a ele, né, ele fez uma mobilização muito forte para conseguir o número de alunos. E eu lembro que na época tinha, né, o MEC exigia, e nós não conseguíamos um número, e aí cada um de nós deu seus pulos lá, né? Botamos a boca no trombone, chamamos pessoas da região para vir se inscrever para fazer o vestibular. Aí conseguimos fazer 2 turmas, uma de manhã e uma à noite. Com o passar do tempo já diminuiu, aí ficou uma turma só. O Jaider, inclusive, acho que foi ele que criou a TV Univale. Sim. Ele é muito dedicado, assim, e ele trouxe conhecimento, agregou, ele é muito culto e é muito esforçado, né? E você, então, Então, você trabalhou muito tempo também na Record, né? Sim. A primeira era Globo, né? Na Globo, eu saí do Diário do Rio Doce. No Diário, da primeira vez que eu estive no Diário, eu devo ter ficado só uns 3 anos. Porque aí eu já fui para a TV Leste. E foi interessante, assim, que eu via no subida dos créditos, né, nos caracteres, eu via lá que só tinha 2 produtoras. Uma era a dona Creuza Gualberto, produtora na época foi o Luiz Gustavo Biló, que era o diretor de jornalismo.
E aí eu vi, o editor depois só tinha 2 na produção. Eu nem imaginava o que era produção, porque jornal impresso com TV, totalmente. Eu vi que tinha pouco nome, eu cheguei lá, bati na porta e falei, eu tô vendo ali, só tem pouco nome, vocês estão precisando de gente? Aí a dona Creuza, olha, isso aí é com o nosso diretor de jornalismo, Luiz Gustavo, depois você conversa com ele. E assim eu fui. E na época, o seu Antor tinha, eu acho que ele estava de licença, quem ficou no lugar dele foi o Irineu Rodrigues, o Irineu. E aí eu conversei com o Irineu, não, tranquilo, vamos lá então. Então eu ficava de manhã no diário e à tarde na TV Leste. Eu falei assim, não vou trocar o certo pelo duvidoso, era só um teste. Então, graças a Deus, eu sempre dei sorte de ter pessoas boas, incentivando, ensinando. E aí, pouco tempo, já estava contratada na TV Leste, que era a Globo. E aí eu entrei como produtora, fiquei pouco tempo também como produtora, já logo fui promovida a editora. E depois o Biló foi embora, né, para ser repórter de rede de Belo Horizonte, da Globo Minas. O Lorival Werneck assumiu a direção. E depois o Lorival saiu e eu fiquei para mim. Nossa, mas quanto tempo você ficou na TV Leste? Mais de 10 anos, da primeira vez, né? Mais de 10 anos. E era aqui na Barão do Rio Branco, no edifício Rio Branco. O 9º era a rádio e o 10º era a TV. Fiquei ali muito tempo. Até pegar a fase nova, né, da sede lá no Vila Rica, onde é até hoje. Então você tem você é testemunha de muita história. E nossa, eu digo assim, que a gente construiu. Eu já vi muita gente hoje, quando eu vejo, eu falei, gente, não acredito. Aquele menino era pequenininho, olha o tamanho. E é muito bom. Ô, Cleuzane, você falou que gosta também muito de história. Gosto. E você tem que escrever a história do Edson Gualberto. Escuta aí, do Edson, do Getúlio Miranda. Verdade. Do Antô Santana. Verdade. Do Hermílio Gomes. Sim, nossa, tem muita gente boa, viu? Muita gente. É um projeto que eu tenho de escrever um livro. Por enquanto, o nome são Heróis Invisíveis. Porque tem muita gente boa que faz muita história. Eu acredito que a cidade ela é construída com ações que, às vezes, tem pessoas que são, né, assim, populares e tudo, mas são muito conhecidas, né? E tem os anônimos. Então, essa turma aí é a conhecida, né? Aí tem o doutor Eider Cabral, como juiz tem o Onildo Ferreira Dutra. Então, tem muita gente. Nas artes plásticas, nós temos Marcelino, né? Marcelino. Nós temos várias pessoas. Temos o Gil Sensenfelder, que era, na época, que estava ambientalista, estava em voga. Tinha o Gil Sensenfelder. Então, assim, nas artes plásticas também a gente teve o Reiner Barbosa. Nós tivemos o outro. Então, assim, é muita gente que convivi, que construiu. Que tipo de matéria que mais te impressionou, que te marca? Eu sempre fui ligada às matérias da área policial, que eu fiquei muito tempo cobrindo a área policial. Então, assim, e eu lembro que teve o caso dos Curió, aquele problema todo, né? Que tinha uma guerra lá em Água Boa, tinha a turma do Curió, dos Leite, aquele negócio todo. E eu me lembro, a primeira vez que eu fiquei com medo foi quando eu fui entrevistar os Curió na cadeia. E eu nem sabia. Quando chegou lá, eu fiquei passada. Não sabia como fazer. Eu falei, gente, o que eu falo? Então, assim, essa parte dos Curió, ele me mexeu. Eu fiquei meio receosa, assim. Aí, depois disso, eu fiquei. Tem também partes, assim, importantes da história de Valadares, que também, na época policial, aquela fase de comando da morte, aquilo tudo. Mas é interessante. A rádio tem muita história, entendeu? Sim. Osman Monteiro, o Canarinho. Nossa. Tem. Aí nessa vibe aí tem também o Moacir Marques. Moacir que me ensinou. Moacir Marques é vivo. É vivo. Inclusive, esse gosto pela área policial... Foi você que... O Moacir Marques que fez. Ele praticamente me apadrinhou.
Eu era menor, igual eu tô falando, eu era menor, ele ligou para minha mãe e falou aqui, senhora deixa aqui que eu vou ensinar. Eu falei assim, gente, e assim, são coisas e são pessoas que passam e contribuem. Quantas pessoas não foram... Tem história, tem né? história, Muita tem história história boa, muita história. E tem o Carioca. Ah, Sebastião Carioca Nunes. Eu trabalhei com o Carioca e com o amigo dele, que era o... Gente, acabou de sair da minha cabeça aqui. Ai, gente. Amigo do Carioca. Amiga, sim. Os dois eram um pé de guerra danado. Eu vou lembrar. Tava com ele aqui na minha cabeça. Que sentava bem atrás de mim. E tem o Elvésio Andrade também, que foi embora. Tá no Espírito Santo. Miguel Farias. Miguel Farias. Gente, ele era uma graça. O Miguel, ele foi... Nós somos até colegas do curso de inglês. Curso de inglês? Curso de inglês. Gente, nossa, naquela época... Há muitos anos atrás. Gente, o Miguel era culto, né? Ele era muito preparado. Super. E a máquina dele, ninguém mexia. Ele era... Nossa, ele era... E ele tinha uma mania que ele comia um torresmo cru e chegava lá e me dava o torresmo cru. Com gosto, com cheiro de alho. Falei, gente, ele era muito... Cleuzane, você que é testemunha da história da rádio, né? O que mudou de lá para cá? Muita coisa. Que você... Primeiro, eu acho o seguinte, que antes você tinha que fazer jornalismo, era na raça. Então, por exemplo, a minha época de repórter era pegando o ônibus, era Cruzeiro Novo. Era Cruzeiro. Viação Cruzeiro, acho que era mais ou menos isso. E aí eu pegava ônibus, ia de ônibus, subia, nem tinha tanta casa, eram os morros, a gente subia naqueles morros, no Altinópolis, no Santo Antônio e tudo, aí era mato. E não tinha calçamento, então a gente ia atrás dos escorpiões, né? Que proliferava, morro, calçamento. E assim, não tinha telefone celular, era máquina de escrever. Ai, como a gente passava, né? Errava uma coisa ali na máquina de escrever, tirava uma lauda, tinha que fazer outra. Em termos de apuração de notícia, na época, a gente contava de fato a história como ela é. A gente ia na origem, na fonte. E isso é muito... Tem uma minoria que ainda faz isso. Eu acho que essa eu chamo de velha guarda, porque realmente viveu o jornalismo como ele tinha que ser, puro. A gente era testemunha dos fatos e não interferia com a opinião. A gente seguia a técnica, né? Falou assim, não, eu vou mostrar aquela velha história. Eu estou ali e vou mostrar o que é. A conclusão, o leitor tira. Uhum. E hoje não. Hoje a gente vê um jornalismo mais politizado, mais político. Né, que as opiniões, a liberdade de expressão... muito ideológico também, sim, né? E aí fica complicado. Porque você não sabe hoje quem é que está falando, você já não tem mais. E eu acho isso um problema muito sério. Porque a imprensa, ela goza de quê? Da neutralidade, pelo menos era assim, que né? É importante. Fé pública, a gente acreditava, né? Ela entra na casa da pessoa, por quê? Porque ela tem que transmitir a informação sem interferência. E não manipular a informação. Não manipular. E hoje, infelizmente, nem todos. E assim, eu também vejo que mudou muito a questão econômica, por exemplo. Antes, o jornal podia fazer isso, podia ter imparcialidade, de certa maneira. Por quê? Porque ele tinha como custear os anúncios. Era mais fácil. Tinha patrocinador. Tinha patrocinador. Agora, hoje está muito diversificado. Hoje a fatia foi dividida demais. Então, foi tudo por Facebook. Então, olha, hoje tem o Facebook, o Instagram, tudo. Então, como que a empresa de comunicação vai se manter? Então, isso, claro, que isso aí não inviabiliza ele seguir uma linha. Mas como? Cleuzane, a gente que trabalhou com mídia, né? Revista. Ai, deliciosa revista. Até hoje. Rádio, televisão.
a gente sabe da dificuldade de conseguir patrocinadores. Agora, era muito transparente, na verdade. Eu fico pensando hoje esse Facebook, essa Meta, a quantidade de dinheiro que esse povo arrecada. Pois é. E ninguém sabe onde é que está esse dinheiro. Primeiro já começa a transparência por aí. Porque quando é uma empresa, né, ela tem a obrigação, a responsabilidade civil, a responsabilidade criminal, a responsabilidade social, os tributos e tudo mais. Agora, quando você faz alguma coisa assim, baseado só na liberdade de expressão, que cada um fala, e sem ter nada que legitime isso aí, fica muito perigoso. Não tem controle nenhum. Não tem controle, é muito perigoso. Eu tenho 80 anos, entendeu? Sou da velha guarda também. Eu estou impressionado com a liberdade que tem essas redes sociais. É coisa do arco da velha, me choca, entendeu? Sim, e hoje é difícil para você saber o que é verdade e o que não é. E aí soma-se a isso agora a inteligência artificial, que ela cria até gente, simula. Está muito difícil. Eu fiquei impressionado há pouco tempo, eu lendo qualquer coisa no Facebook, vendo qualquer coisa no Facebook, saiu um anúncio de uma empresa que faz o livro em 20 minutos. Não. Escuta aí. Eu falei, não pode. Aí entrei. Aí ela passou para mim uma série de coisas que eu gostaria de escrever, tal. Eu coloquei, caramba, em 20 minutos escrever o livro. Está cheio de anúncios. Inclusive, isso casa que eu estava fazendo a pesquisa das editoras, né? Para publicar exatamente esse livro dos heróis anônimos aí. E eu vi isso. Inclusive, você nem precisa ter texto. Ele escreve para você. Tudo. E assim, a custo... Falei, gente, cadê o talento? R$49. Cadê o talento? Afinal de contas, o que é que nós estamos construindo? É um castelo na areia? O problema maior é o seguinte, não é o talento, é o sentimento, né? Exatamente. Um troço frio, entendeu? Aí fica complicado. E eu tenho saudade desse jornalismo de profundidade, que você ia, você checava, você jornalismo raiz, né? Raiz, a velha guarda. E agora também o público não quer saber disso. Quer não. Se você nova geração... Não. É fast food, é rapidinho. Não lê. Não lê, não quer saber. Não quer saber de mídia, quer saber de jornal, quer saber de revista. O que é muito triste, né? Porque nós estamos criando aqui uma coisa muito supérflua, sem raiz, sem profundidade. E aí? Onde é que entra o sentimento e o que a gente está deixando? Porque quando você vai ficando só no limite, na superfície, cadê? Isso passa. Nós estamos falando aí com a doutora Cleuzane Lotti, que é jornalista, advogada e filha de Açucena. A família Lotti lá de Guanhães, Açucena, NAC, aquela região lá. Tem muito lote espalhado por aí. E aqui em Valadares também, né? Tem o Laerte, né? Laerte, Tia Elde. Cleuzane, mudando um pouco, né, de assunto, você, além de jornalista, é advogada especializada em direito condominial. Isso. Isso. Como é que você chegou a esse campo do direito? Olha, quando eu ainda estava na TV Leste, enquanto diretora de jornalismo, né, que eu cheguei ao cargo de diretora de jornalismo, eu fui fazer direito para melhorar o meu trabalho enquanto jornalista, porque eu sempre gostei, nunca fiquei só no administrativo, eu sempre gostei de fazer. Então, eu comecei a fazer direito para melhorar. Eu queria saber as leis, eu mexo com muita gente. Estudou direito na Fadivale? Não, na Univale também. Univale. Formei na Univale. E aí, ok. Só que aí, depois, a minha mãe já era síndica, a minha irmã foi síndica, e eu sempre também estive virada para esse lado de condomínios. Em São Paulo, onde eu moro, divido hoje, né? São Paulo e Valadares, lá é muito forte a questão de condomínio. É o maior
cidade que tem condomínios. Porque é o seguinte, entendeu, Cruzani? A gente percebe claramente que as cidades estão crescendo verticalmente. É impressionante aqui em Valadares a quantidade de prédios que estão sendo construídos. Mas é aquele negócio, né? Não tem espaço e tem muita gente. Como é que vai fazer? Tem que subir. Para os lados não dá mais. Eu estava vendo uma estatística, a cidade de Santos, em São Paulo, 70% da população mora em prédios. Sim, e isso está refletindo nas capitais e nas outras cidades, até cidade pequenininha. Está ficando complicado. E aí, a questão do direito. As coisas mudaram muito, tem novas leis. Hoje, a convivência, junto com as leis, tem uma questão também que as pessoas estão tendo mais acesso à informação. E o direito condominial, há muito tempo, ele vem muito associado com o direito imobiliário. Só que são coisas muito distintas. E eu percebi que o problema maior no direito é a convivência, são as regras do condomínio. Porque o imobiliário tem referência com o imóvel, com a construção e tudo. Agora, a parte legal. A parte legal, antes de entregar. Uhum. Agora, depois que entrega, são as pessoas. E era uma lacuna que estava aberta e que hoje precisa realmente de especialista. É natural, né? As coisas vão acontecendo e aí a gente vai precisar aperfeiçoar. Por que as pessoas estão preferindo morar em condomínios do que em casa? Tem duas questões. Primeiro, que a oferta de condomínio, os imóveis em condomínio, né, em prédio, eles são mais acessíveis no sentido de que casa é muito caro. Além disso, tem a segurança. Hoje as pessoas buscam mais segurança. Então, eu quero morar, quando eu vou para um condomínio, subentende e realmente tem uma sensação de segurança muito maior. E aí, se você for comparar também, o custo, até pouco tempo, era menor do que você manter uma casa. Mas hoje está muito caro o condomínio. Hoje está. As coisas mudaram. Por quê? Porque o condomínio está mais caro do que o aluguel. Tá. E esse é um problema. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, tem um condomínio lindo, que ele é um por andar, com piscina, coisa mais linda. Tem 8 moradores, eram para ter 20. Porque não aguenta mais bancar o condomínio. Porque quando e é muito normal a gente virar e falar assim, nossa, por que essa taxa de condomínio é tão alta se esse prédio não tem nada? Justamente porque é invisível. Assim como a população condominial era invisível, e é um setor que movimenta bilhões de mão de obra e de dinheiro, a gente não consegue enxergar onde é que vai o dinheiro no condomínio. Mas aí você vai lá. Você tem que fazer a manutenção predial. Você tem que fazer... IPTU deve ser caríssimo, né? E vai, sim. E tem a questão da segurança, e tem a questão da água. Então, são vários tributos que, para você manter... É igual a manutenção da sua casa. A diferença é que no condomínio, quem faz a manutenção é o síndico, né? É a administração do condomínio. E na sua casa é você. Que tipo de litígio que... Nossa! Porque você administra o condomínio ou você apazigua... Não. Os dois. Os dois? Os dois. Porque aí é que entra o bacana do direito condominial. Porque não é só o patrimônio. Condomínio não é só o prédio, que por si só já é um problema, né? Porque tem prédio com defeito com vícios ocultos, tem prédio que a água de cima infiltra lá. Então, você já começa. Tem a parte patrimonial, do físico, e tem a parte da relação das pessoas. Deixa eu te perguntar, esse direito... É porque eu tenho um apartamento no último andar. A cobertura. A cobertura. E que está infiltrando água. Quem é que... Pois é. O condomínio é obrigado a pagar aquilo ou o prédio? Os outros, né, os condôminos, os moradores. Aí é que está o negócio. Essa cobertura é usada exclusivamente por quem? É pelo condômino? Porque se for, vamos supor,
uma infiltração é do telhado, Do telhado. se for da laje do prédio, é uma área comum, aí é o prédio. Agora, se for uma parte que é só do morador, seria do morador. Então, há casos e casos. Por isso que o direito condominial não pode mais ser vinculado com o direito imobiliário, porque são situações muito distintas. O que acontece no seu prédio, de repente, é diferente do que vai acontecer no outro prédio. Porque aí eu vou ver a convenção, eu vou ver se essa parte é uma parte usada exclusivamente Deixa por eu te perguntar, você falou que você faz parte da OAB aqui de Valadares e é diretora dessa área. É outra conquista para Condominial. Valadares, porque assim, até há pouco tempo, a Comissão de Direito Condominial era junto com a Comissão de Direito Imobiliário, não tinha distinção. Hoje tem. Hoje tem. Hoje nós temos a Comissão de Direito Condominial, da qual eu estou presidente, inclusive daqui de Valadares, da subseção, e terceira vice-presidente da Comissão de Direito Condominial do Estado de Minas Gerais. E poucas cidades em Minas conseguiram fazer essa distinção. Então, se precisar de um advogado nessa área, tem. Nessa área tem. Aqui em Valadares Aqui tem especialista em direito condominial. E olha, eu tenho a especialidade, né? Minha especialidade em direito condominial e MBA em administração, síndico profissional e administração de condomínio. E cada dia eu estou estudando mais, porque cada dia tem novidade. As leis estão muito dinâmicas. É porque, por exemplo, tem problema de cachorro. Nossa, demais. E aí é que está a questão. Cachorro hoje está no auge, né? Pet, não é cachorro, mas é pet. É pet. Pet. Inclusive, hoje está pet. Existe uma regulamentação ou geral ou tem uma regra geral? Tem uma regra geral. Tem o Código Civil, né? Inclusive que está sendo atualizado, mas já é unanimidade. Todo mundo já sabe que hoje cachorro, principalmente cachorro, é um ser senciente. É um ser senciente. Ele tem sentimento. Então, hoje, se você falar alguma coisa que ofender um cachorro, o tutor pode entrar com um processo contra. Caramba. Então, assim, são coisas que absurdas e lindas, né? Então, são direitos que avançaram muito. E aí nós entramos numa particularidade, porque existe a lei maior, né, que é o Código Civil, ele já está lá, mas existem municípios também que fizeram um regramento próprio. Por exemplo, se houver um maus tratos a cachorro no condomínio, em determinadas cidades, o síndico é obrigado a denunciar. Mas nem todas as cidades têm isso. Mas se você for ver qualquer maus tratos aos animais, está no direito ambiental, você tem a obrigação de interferir, né? De proteger, de ligar para as autoridades. E no condomínio não é diferente, não. No condomínio determinado, dependendo da cidade, você tem a obrigação de denunciar, porque senão o síndico é punido. Aí nós vamos, por exemplo, para a violência doméstica. Deve ter muita, né? Sim, nossa, tem demais. Então, assim, a lei ela acaba afunilando, porque o condomínio ele é um reflexo da sociedade. Então, a lei evolui e ela se aplica no condomínio. Tudo acaba no condomínio, que reuniu aquele monte de gente no lugar só, onde as leis têm que funcionar e, além das leis normais... tem que ser muito clara, né? Tem que muito ser clara. Muito... E, além da lei geral, da lei normal, ainda tem o condomínio, tem suas próprias leis, que aí são, né, a convenção e o regimento interno. Então, por isso que é complexo. O seu condomínio tem uma lei que vale para vocês, o meu tem uma que vale para mim, o outro tem uma que vale, e tem uma que vale para todos. Você está falando aí em violência doméstica aqui. O que tem visto muito aí é homem batendo em mulher dentro do elevador. Inclusive, nossa, tem. Isso aí já é, por exemplo, hoje, aí nós vamos entrar para uma outra questão. LGPD, Lei, né, de Proteção de Dados. Então, nós temos aí as câmeras. Esse é outro problema. Outro problema.
Hoje tá naquela questão, porque hoje o direito evolutivo tem muitos direitos individuais. E tem muita coisa que nós, síndicos, nós precisamos fazer Mas para aí resguardar. câmera no elevador É legal? necessário. É legal? Necessário. É legal. Agora, o que não pode é um morador, por exemplo, colocar uma câmera no corredor dele. Isso não pode. Mas o condomínio colocar uma câmera no corredor, pode. Só que aquelas imagens ali, elas vão ser tratadas, elas não vão ficar, né, para todo mundo. Ou, aí já tem, aí depende de cada condomínio. Também é possível que o morador tenha, mas aí você tem que assinar um termo de responsabilidade. Então, assim, é muito complexo. É muita coisa. Muita E coisa. criança? Criança é outro problema. Então, nós temos aqui, ó, é cachorro, criança, cano, que quando estoura, cano que infiltra, são os 3 Cs de problema no condomínio. Cachorro, criança, cano e calote. Calote, 4, né? calote, que é aí a inadimplência, que é muito forte. Criança, o grande problema hoje de criança é deixar menor de 12 anos sozinho no elevador em áreas comuns do condomínio. O síndico pode ser responsabilizado. Aí nós temos uma coisa, tem convenção de 1900 antigamente que não prevê isso. Então, o síndico que não está atualizado, ele vai achar que ele não tem obrigação. Mas tem, por quê? Porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA já tem lá a previsão. Então, eu posso ser corresponsável se acontecer um acidente. E nem todo síndico sabe disso. Cruzene, então você está com um pepino na mão. E o pior é que eu adoro. Eu adoro gente, eu adoro pessoas. Então, assim, isso já vem do jornalismo, né? Que é aquele contato direto. Você está no meio da muvuca, é bom demais. O Salmo já sinalizou ali, Cruzene, o tempo está esgotando. Mas a gente tem muito prazer em conversar com você, saber que você está representando Valadares numa instituição importante, a ANACON, né? A ANACON é a Associação Nacional dos Advogados Condominialistas. E ela está em todos os estados brasileiros. E você é diretora lá? Eu fui diretora nacional de comunicação. Aí esse ano mudou a gestão. Como eu tenho os outros projetos, hoje eu atendo síndicos, né, com consultoria no país inteiro. Então, o meu tempo já não tem mais aquele tempo tão dedicado, né? Então, hoje eu estou na Diretoria Nacional de Inclusão, Violência Doméstica e Animal. Antes de terminar, Cruzane, eu estive há pouco tempo nos Estados Unidos e vi um condomínio lá só para idosos. Sim. Um condomínio que só recebe pessoas com mais de 55 anos. Essa tendência isso já existe? Já existe aqui no Brasil bastante, inclusive programas e projetos habitacionais financiados pelo próprio município ou estado. Condomínios para idosos, condomínios para terceira idade. Outra coisa interessante que eu li há pouco tempo é um condômino, né? Falando, já idoso, falando que a importância dos porteiros. Porque ele falando que o porteiro é o guardião. Exatamente. E aí nós temos dois lados. Por exemplo, em São Paulo já existe uma lei que, se substituir o porteiro físico pelas portarias virtuais, você tem que pagar 10 salários mínimos por pessoa. E aí, Toninho, aquela questão. Isso é para reduzir custo. Naturalmente. Porém, existe o perfil do condomínio. Nem todo condomínio vai estar apto ou vai estar afinado com portaria eletrônica, com portaria virtual. É difícil mesmo. É difícil. Então, e aí entra a expertise do profissional da área do direito condominial e até do síndico, né? Que hoje a gente tem o síndico morador e nós temos o síndico profissional, que já representa quase 50%. Tem muita empresa, né? Muita empresa de síndicos. E aí você tem que analisar. É igual a convenção e o regimento interno. Tem que analisar
Nós temos milhares de condomínios. Pode parecer que é tudo igual, mas não é. Quando você põe a lupa, cada um tem sua particularidade, que tem que ser respeitada. Porque por mais que as coisas avancem, por exemplo, na administração, nós estamos falando da nossa casa. Então, o lar nunca pode deixar de ser o lar. Eu tenho que proteger isso. Você tem que chegar na sua casa, você não tem que encontrar uma empresa. Você tem que encontrar a sua casa. Porque quando a gente compra um condomínio, né, um apartamento, a gente compra do portão para dentro. E o que tem ali? Eu tenho a área de lazer, eu tenho um jardim bonito, eu tenho, né, um playground, eu tenho tudo. Então, é isso que você está comprando. Só que aí você enfia só na sua casa. E aí cria-se tantas leis, tanta coisa, que você fica engessado. E a gente não pode permitir isso. Você fica numa prisão. E não pode. Fica numa prisão, Fica né? numa prisão. Então, isso é um desafio, sabe? E que eu acho não, eu tenho certeza. E o meu trabalho, e sempre quando eu estou falando, eu também tenho a satisfação de ser palestrante, e eu sempre estou ressalvando essa questão. Gente, hoje nós já temos robô para tudo quanto é lado, para tudo. Alexa é isso, Alexa é aquilo. A robô que limpa o chão, robô tudo. Nós não podemos perder a sensibilidade humana. Porque é o sentimento de morar, de chegar em casa, é isso que vale a pena. Porque senão, gente... Lar docilar. Lar docilar, exatamente. Foi um prazer em te ver, em te entrevistar e ver da sua experiência num campo que é da maior importância e que está crescendo. Hoje... Valadares começou com um prédio, hoje tem centenas de prédios. E cada vez mais, né? Prédios enormes. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Fico muito honrada em ser entrevistado por um grande mestre. É um prazer, uma referência, assim. Eu quase que não aceito, porque eu achei que eu não estava à altura de ser entrevistado. Falei, gente, não, o Toninho é um mestre. Muito obrigado, Cleuzane. E muito obrigado aos nossos assinantes pela atenção e até o próximo podcast. Obrigada.